Bem-vindos de volta ao canal Saúde Turbinada. No vídeo de hoje, discutiremos algo crucial para nossa saúde, os tipos de alimentos que podem causar inflamação no corpo. Vamos descobrir os principais alimentos inflamatórios presentes na nossa rotina que são vilões da saúde. O que são alimentos inflamatórios? Existem alimentos que estão associados ao aumento do processo inflamatório no nosso organismo quando consumidos em excesso, sendo chamados de alimentos inflamatórios. Geralmente, são alimentos industrializados que contêm corantes, conservantes, aromatizantes, açúcar, gorduras em excesso, e outras substâncias químicas para manter a durabilidade e o sabor, mas comprometendo a qualidade nutricional. Esses componentes geram uma resposta de defesa do corpo, provocando a inflamação. Alguns efeitos nocivos dos alimentos inflamatórios são mais fáceis de perceber, como o ganho de peso, inchaço abdominal, dores nas articulações, dores de cabeça e enxaqueca, até rinite e sinusite. Outros danos mais graves como o surgimento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade, esteatose hepática, problemas cardíacos, e até câncer podem ser causados por esses alimentos quando consumidos em excesso por longo período de tempo. Tipos de alimentos inflamatórios. Agora que sabemos o que são os alimentos inflamatórios, vamos ver os 10 principais tipos de alimentos que mais causam inflamação e que devem ser evitados, ou ter o consumo reduzido ao máximo. Açúcar refinado. O açúcar é um alimento inflamatório extremamente perigoso. Ele está presente em diversos tipos de doces e outros produtos industrializados, ricos em carboidratos simples. Uma pesquisa recente mostrou que o açúcar é uma das substâncias mais viciantes que se pode consumir, causando a vontade de comer doce. Quando você come alimentos ricos em açúcar, seu corpo não consegue processá-lo rápido o suficiente, fazendo com que o organismo libere citocinas que causam a inflamação, e trazem prejuízos para o sistema imunológico, levando a problemas causados pelo excesso de açúcar no sangue. Além de causar inflamação, esses alimentos contribuem para problemas de saúde como o ganho de peso, cáries, resistência à insulina, e aumento do risco de doenças crônicas. Por este motivo, reduzir o consumo ao máximo é extremamente benéfico para a saúde. Consumir adoçantes naturais é uma boa alternativa. Farinha branca. A farinha branca, em especial os produtos derivados do trigo, é altamente acidificante e inflamatório. A farinha branca é utilizada na confecção de pães, bolos, tortas, macarrão, biscoitos, pizzas e tantas outras coisas gostosas. É justamente aí que mora o perigo. Os carboidratos refinados nos alimentos que contêm farinha branca não só causam um aumento nos níveis de açúcar no sangue, como também promovem a inflamação. Além disso, é muito comum encontrar trigo modificado geneticamente, e muitas condições graves de saúde são associadas a esse tipo de alimento. É sempre uma boa ideia reduzir o consumo de farinha branca, e substituir pelo consumo de produtos feitos com farinha de trigo integral, ou outras farinhas saudáveis, como farinha de amêndoa, ou farinha de coco. Embora os produtos feitos de farinha refinada pareçam mais atraentes em comparação com os produtos feitos de farinha integral, eles não são tão atraentes quando afetam negativamente a nossa saúde. Glúten. O glúten é uma proteína encontrada em uma variedade de grãos, incluindo trigo, centeio e cevada. Alimentos ricos em glúten são responsáveis por causar inflamações ao corpo. Pode ser encontrado em pães, pizzas, massas, cereais e outros alimentos. O consumo frequente de produtos com glúten pode causar inflamação crônica. Ele é ainda mais perigoso para pessoas com doença celíaca, ou alergia à substância, devendo ser completamente eliminado nestes casos. Optar por alimentos sem glúten é muito benéfico para a saúde, especialmente para quem tem algum tipo de intolerância ou sensibilidade. Evitar alimentos que possuem glúten é sempre a melhor opção. Gordura trans. As gorduras trans são gorduras artificiais criadas por um processo industrial chamado hidrogenação, onde ocorre a adição de hidrogênio a óleos vegetais líquidos, para prolongar o prazo de validade, e fornecer sabor e textura agradáveis aos alimentos. Está presente em muitos alimentos industrializados encontrados nos supermercados, que são altamente inflamatórios e perigosos para a saúde, e podem aumentar o risco de colesterol alto, diabetes, doenças cardíacas e derrames. Exemplos de alimentos ricos em gordura trans são sorvetes, macarrão instantâneo, bolacha recheada, salgadinhos de pacote, bolos prontos, comida congelada, margarina. A OMS recomenda que a ingestão de gordura trans não ultrapasse 1% do total de calorias diárias. É importante substituir por gorduras mais saudáveis. Além disso, como muitos alimentos industrializados são ricos em gorduras trans, sempre observe o rótulo antes de comprar.
Adoçantes artificiais. Adoçantes artificiais ou sintéticos, como sacarina ou aspartame, apesar de não conterem calorias, podem causar desbiose intestinal, desencadeando inflamação. Pesquisas relacionam o uso dessas substâncias a muitos problemas graves de saúde. A OMS alerta que o uso prolongado de adoçantes favorece o ganho de peso, pois aumenta a vontade de comer, e ainda aumenta o risco de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Optar por alternativas naturais como o mel, ou xilitol, pode ser uma opção mais segura, sempre tomando cuidado com o excesso e os níveis de glicose no sangue. Refrigerantes. Os refrigerantes, e também as outras bebidas açucaradas como os sucos artificiais, são alimentos com uma imensa quantidade de açúcar refinado na composição, levando não apenas ao ganho de peso, mas também à inflamação. Quanto mais copos você toma, mais açúcar você consome, mesmo em refrigerante diet ou light, que apesar de não ter açúcar tradicional, tem aspartame, adoçante artificial. Refrigerantes são vilões da saúde. Além disso, esse tipo de alimento tem o corante artificial adicionado, que é outro componente bastante inflamatório. Reduzir ou evitar o consumo é excelente para a saúde. Uma dieta sem refrigerante é melhor ainda. Substituir por água, suco de limão, ou chás naturais, é uma escolha mais saudável. Fast food. Alimentos do tipo fast food são ultraprocessados, preparados num pequeno intervalo de tempo, que ficam pré-prontos no estoque dos estabelecimentos. Eles são ricos em calorias, açúcar e gorduras, mas pobres em nutrientes. Além disso, muitos alimentos de fast food contêm altas quantidades de substâncias nocivas encontradas na maioria deles, como óleo, sal, açúcar, corantes, adoçantes, conservantes artificiais e uma série de outros ingredientes nada saudáveis, que deixam nosso organismo vulnerável para o aparecimento de doenças como obesidade, diabetes, hipertensão e maior risco de doenças cardíacas. Esses ingredientes desencadeiam inflamações no nosso organismo. Exemplos desses alimentos são as refeições congeladas, lanches rápidos, salgadinhos, e muitos outros. Evitar esses alimentos é uma excelente dica de saúde. Frituras. Frituras em geral são grandes vilãs da saúde. Além de a fritura causar a modificação das propriedades nutricionais e da estrutura molecular dos alimentos, colocá-los em óleos vegetais processados como óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho ou óleo de soja, também estamos sendo expostos a ácidos graxos ômega 6 em excesso, presente nessas substâncias, e por terem na sua composição gordura saturada que facilitam o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos que causam as inflamações e aumentam o risco de doenças crônicas. Por estes alimentos serem ricos em gorduras saturadas, as frituras fazem mal ao organismo, especialmente se o consumo for exagerado e fora de uma dieta equilibrada. Além disso, o desequilíbrio entre ômega 3 e ômega 6 pode promover a inflamação, associada a condições como artrite e doenças cardíacas. Evitar as frituras, ou então utilizar óleo de coco, ou azeite de oliva extra virgem, é a melhor opção para a saúde. Sal em excesso. O consumo excessivo de sal pode contribuir para a inflamação, pois pode causar hipertensão e afetar o sistema cardiovascular, e ocasionar problemas nos rins, levando ao comprometimento do órgão. A grande quantidade de sal pode causar retenção de líquidos e provocar dificuldades de eliminação dessa substância, aumentando o acúmulo no organismo, o que pode resultar em cálculos renais. Você deve ter cuidado com a quantidade utilizada, e reduzir o consumo. Pode também optar pelo sal marinho não refinado, que contém outros minerais além do sódio, como potássio, cálcio e magnésio, que o tornam mais saudável. Utilizar ervas e especiarias como alternativas pode ser uma maneira saudável de temperar os alimentos. Carnes processadas. Bacon, salsicha, mortadela, linguiça, salame, presunto, hambúrguer, frango empanado e outros embutidos contêm alto teor de sódio, gordura e aditivos químicos, como nitratos e nitritos, e outras substâncias que podem desencadear inflamações e comprometer bastante a saúde. Estudos indicam que o consumo frequente de embutidos está associado ao aumento do risco de doenças crônicas, como hipertensão e outras doenças cardiovasculares. A OMS recomenda que se limite ao máximo o consumo desse tipo de alimento processado. A versão defumada desses alimentos pode inclusive causar câncer quando consumida de forma regular. É importante fazer o consumo consciente. Escolher carnes magras e frescas pode ser uma alternativa mais saudável. No vídeo de hoje vimos que alguns tipos de alimentos podem prejudicar nossa saúde, que depende diretamente daquilo que a gente come. É fundamental estar ciente dos alimentos que podem causar inflamação, reduzir ou evitar o consumo, e buscar substituições mais saudáveis.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar sua experiência, enviar para os amigos e se inscrever no canal Saúde Turbinada. Compartilhe com os amigos para turbinar a saúde.